Sim. Iris, tem o João Cristino? Cristino, SP, está dizendo o seguinte: Iris, fale da sua experiência na loja da direita, quando teve sua responsabilidade treinar vários trainees ao mesmo tempo. Ai, que lindo, João. Obrigada. O João foi um desses trainees e Bacana. depois assumiu grandes responsabilidades. Mas o que acontece muito no McDonald's é que quando você tem uma loja referente, essa loja vira um centro de treinamento. Tá. Então, como a minha loja ela tinha realmente bons padrões, ela começou então a receber gerentes trainees que treinavam nessa loja e depois iam para outras lojas. E aí teve uma época que a companhia estava crescendo tanto que chegou de uma vez assim 10 trainees para treinar e era muito engraçado porque ele fazia parte da equipe e uma das estratégias era que os que chegaram antes também tinha a responsabilidade de treinar os que iam chegando depois, porque era uma maneira de você reter melhor o conhecimento, né? Bacana. Então foi uma fase muito gratificante, porque eu também aprendi muito com eles, porque os trainees, eles trazem uma bagagem. Como nem você falou, Magazine Luiza, eles traziam bagagens de outros negócios. E eu só conhecia McDonald's. E depois dos trainees, eu tive o prazer e a honra de treinar franqueados, que eram donos do negócio. Porque o cara tava colocando $500 mil para ter um negócio daquele. Só que eles tinham que treinar um ano antes de ser franqueados. Então também era uma troca, que era o cara que tinha sido diretor da IBM ou diretor, não sei, numa outra empresa e que agora queria ter o próprio negócio, né? Então, por isso que eu amo demais a área de treinamento, porque eu acho que quanto mais você treina, mais você aprende, né? Com e certeza. Você vê as pessoas crescendo e evoluindo é demais. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, Iris. A Adriana Oliveira pergunta: qual foi seu maior desafio em sua carreira? Nossa, gente, que difícil, né? Eu acho que foram alguns. São vários, né? São vários. Eu acho que eu vou citar 3. Eu acho que a primeira posição de liderança é muito difícil, como eu falei para vocês, né? Sair de, apesar de ser pequenininho, sair de atendente para liderar a minha própria equipe e ter o tom, justamente isso, né? São meus amigos, mas agora eu sou a líder. Foi bem difícil. Eu acho que ser gerente de uma loja, de uma unidade com 21 anos, eu tinha 21 anos quando fui gerente de uma loja, que pode também não parecer muito, mas é um negócio. Você tem que vender, você tem que dar lucro, você tem que fazer gestão de pessoas, gestão de processo. Eu tinha 21 anos, eu tinha 100 funcionários para liderar e tinha, obviamente, outros gerentes, também foi um grande desafio. E eu acho que para falar mais 2 bem rapidamente, eu acho que quando eu fui promovida para ser a diretora para a América Latina, o pessoal pensa que a América Latina é tudo igual, não é tudo igual, os países são diferentes, você tem que ter a humildade de entender a cultura e aí, né, tentar... Por exemplo, eu não podia ficar falando assim, não, porque no Brasil é assim, embora fosse o maior mercado, fosse a maior referência, eu comecei a fazer isso e sentia que o pessoal falava, pô, mas tudo é o Brasil, né? O meu país também tem importância. Claro. E finalmente de sair do McDonald's para a Apple. Acho que foi um grande desafio, foi muita coragem, eu falei, eu posso quebrar minha cara, mas eu preciso me provar. Então foi um desafio bem grande. Falando da Apple, eu soube essa semana, saiu, enfim, na mídia, a Apple bateu o recorde de valor de mercado. O valor de mercado da Apple, ele é maior do que o PIB de muitos países da América Latina. Eu não sabia disso. Como você... Na verdade, ela já tinha chegado a $1 trilhão, foi uma das primeiras empresas, se eu não me engano, a primeira empresa a bater $1 trilhão de dólares. E depois, obviamente, sempre você tem movimentos, aí caiu, né, baixou de valor e agora ela chegou de novo a esse 1 trilhão. E eu lembro quando eu estava na Apple, uma das coisas que eles gostavam de fazer, eles pegavam várias empresas, assim, top, falava, tá vendo todas essas empresas aqui? Essas várias, tá vendo a Apple? Ela compra todas essas empresas com o valor de mercado que ela tem. Porque é a empresa mais valiosa da história da humanidade. Assim, também arrepia falar assim, gente, como é que conseguiu, né, ser uma empresa tão valiosa do ponto de vista de ser, imagina a história de todas as empresas na humanidade, ela ser a empresa mais valiosa. Por isso que eu tenho muito orgulho. Então, imaginar aquela menininha da Zona Norte, ensino fundamental, chegar a trabalhar na empresa mais valiosa do planeta, não é do Brasil, do planeta, eu tenho muito orgulho e eu sei que tem muita gente que daria a vida para trabalhar na Apple, então eu sou muito grata por ter sido selecionada, por ter aprendido, por ter contribuído de alguma maneira. E hoje tenho ações da Apple que eu sempre vibro muito quando bate o trilhão, né? Porque, pô... Claro. Legal, eu tenho um ponto aqui, que quando foi que virou a chave? Porque eu acho que em boa parte da nossa vida a gente tá olhando para frente com uma cenourinha lá e correndo atrás, sem mudar o foco, e a gente vai. Só que você, pelo que eu entendi, chegou uma hora que... Opa, eu preciso erguer algumas bandeiras aqui, eu preciso inspirar as pessoas, eu preciso ajudar a mulher negra. E quando foi que mudou o leque, mudou o foco e você começou a se doar mais, não para uma empresa como a Apple ou Mac, mas para geral, assim, para a humanidade?
Quando foi que virou essa chave? Virar a chave eu acho que demorou demais. Inclusive eu também falo que me arrependo de não ter virado essa chave antes. Eu acho que eu poderia ter contribuído muito mais. E o que eu senti é que toda vez que eu ia nas lojas, primeiro no McDonald's e depois na Apple sempre menos porque eu não saí de funcionária, né, na Apple, já cheguei diretora lá, vamos dizer assim. Mas eu lembro que toda vez que eu ia no McDonald's, as meninas ficavam, né, nossa, a Iris. E eu falava, gente, né, quando você vem crescendo de uma maneira tão orgânica, você não se percebe diferente assim. E aí eu comecei a perceber, eu falei, putz, é isso, eu fui a primeira gerente mulher e agora tem 50% de mulheres. Então, eu vou na loja, aquela menina que tá ali, ela é a Iris, né, de uns anos atrás, que quando vê alguém, fala, puxa, que legal. Outro dia mesmo, eu fui numa loja do McDonald's, aí, foi até chato, porque eu fui reclamar de um negócio. Meu marido trabalha no McDonald's, né? Barreira, se você estiver vendo, ele é presidente do McDonald's, beijo. Inclusive, ele é também um dos poucos, na verdade, ele é o único que foi de atendente a presidente no McDonald's. Show. E aí, tudo isso para dizer que daí eu falei, eu tenho a obrigação de corrigir aqui. Então eu chamei a menina e falei, olha, tem esse problema aqui. Só que daí eu falei, chama o gerente. Aí quando chamou a gerente, a menina... Iris, quer dizer, ela até me quebrou, porque Iris, não acredito, é você. Eu falei, calma, é que eu tenho uma reclamação. Não, mas eu não tô acreditando, eu te sigo. E aí, foi muito legal, mas o ponto é que, né, você percebe que você tem impacto na vida das pessoas, que você é um exemplo, mesmo sem você perceber, que te dá muita responsabilidade. Agora, essa questão da mulher negra foi quando saiu uma matéria. Saiu uma matéria que me chamaram para fazer a matéria sobre liderança negra. A liderança chamava Ascensão Sem Cotas, foi na época das cotas, que estava muito forte. E aí, quando eu vi o número, que 0,4% das mulheres negras estão numa posição de liderança, eu falei, não pode ser, tá errado. 0,4%? Como é que pode? Se o Brasil tem 54% de negros, né? Como é que pode só 0,4%? E quando você vai para geral, homens e mulheres, é menos de 5%. Sim. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu fui crescendo, eu não fui percebendo que era tão pouco. E aí, quando você começa a olhar para os lados, aí você percebe, é verdade, eu estou aqui numa sala cheia, por exemplo, de vice-presidente, presidente, diretores, e não tem negros. Então, foi aí que eu comecei a militar. Então, hoje eu sou cofundadora e sou a conselheira de uma empresa, de uma instituição que acelera negros em posição de liderança. Estou em conselhos focada em diversidade e inclusão, sou da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é uma associação super bem estabelecida, e eu sou a pessoa que está, né, dentro de diversidade e inclusão, né, que sou responsável, inclusive, pelos fóruns e tudo mais.